Apresentação, plano 1, tomada 2. Nós não somos gurus de design. Esse é o UX Pro. Seja muito bem-vindo. Curso sobre o que é, acho que todo mundo já sabe, né? Quem está acompanhando a gente desde o começo conseguiu entender um pouco do conteúdo e a gente faz um mês que está fazendo live praticamente. Hoje faz quase exatamente um mês na minha contagem ali. E então acho que já deu para sentir um pouco. Tem muito conteúdo que ainda está disponível no grupo. Vai ficar disponível no grupo, a gente não tem intenção nenhuma. O grupo, inclusive, é algo nosso. A gente não gosta de chamar, a gente teve a iniciativa de puxar e tal, mas ele é um grupo totalmente nosso. Salve, Diego. E Diego, deve continuar lá, a gente vai continuar postando, alimentando, fazendo stories ou, como disse o Richard hoje de manhã, uma podcast logo de manhã, ele pode fazer um assunto matinal assim, para criar polêmicas, mas eu estou muito feliz assim do grupo porque ele está com uma energia muito legal e a gente pretende organizar outros encontros aí, outras lives, até com vocês mesmo falando, porque eu acho que isso vai ser bem positivo para todo mundo. Hoje a gente vai falar do UX Pro. Tá tocando uma música é uma maneira aqui, mas já começou a entrar gente, eu já estou começando a sentir a necessidade de falar assim. Todo mundo que está aqui conseguiu assistir o vídeo de todas as lives. Eu sei que é difícil de equilibrar aí no dia a dia, são 2 por semana, é bem apertado, mas conseguiram assistir depois, antes, acompanharam o tempo todo. A Thaís quase o tempo todo, ela entrou um pouquinho depois, mas boa quase o pergunta. tempo todo. Diogo, Gus, Vitor. Eu tô devendo algumas. Boa. Eu posso te dar spoiler. Fala, meu querido. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? O Diego tá liberado, porque o Diego essa semana teve agenda cheia. Viu o mesmo cara, o Yunus lá, o professor Yunus, ganhador do Nobel da Paz, ele estava no mesmo lugar que eu. Que legal. A startup dele era uma das finalistas lá. Que legal, que legal. Trabalho na startup e aí a gente teve essa oportunidade magnífica de participar da seleção da MAN. Inclusive o Richard foi um mentor nosso de design. Que legal. Ocorreu aí em São Paulo, foi maravilhoso. Conheci esse cara, já conhecia ele antes, mas aí eu tive a oportunidade de ter uma mentoria gratuita, né? Aí é melhor, né? Incrível, incrível. Aprendizado gigante, velho. É por isso que eu tô aqui, inclusive. Seu sotaque é de Recife, né? É isso mesmo. Ó, em cima. Tá Eu trabalhei sabendo muito. bem. Cara, Recife produz muito profissional. Assim, desculpa falar produzir porque é horrível, né? São pessoas, mas forma muita gente de lá. Eu fiz alguns IXDA quando teve no Recife e alguns cursos depois junto com o pessoal do César, etc. É muito massa. A energia da cidade é muito positiva para digital também. Muito, muito forte. O polo digital aqui é muito forte mesmo, velho. É Muito legal. sensacional. E é massa porque também a galera compartilha muito conteúdo por aqui. Boa, boa. Pô, o Gustavo falou agora que descobriu o projeto hoje, já entrei. Final de semana vamos jogar para ver os vídeos. Boa, Gustavo, seja bem-vindo aí, cara. Cara, eu vou te dizer que a gente produziu sem querer, querendo ali, mais ou menos, que a gente tinha falado 1h30. Só que eu e o Richard gostam de se iludir. A gente fala mais que tudo. Então, assim, a gente se atropela, fala em cima. E aí a gente trouxe algumas pessoas que falam tanto quanto a gente. Então, deu 6 lives de 2 horas. Cara, são 12 horas. É mais do que muito curso tem por aí. É verdade, né, velho? Tem curso por aí que dá 6 horas e o cara, tipo, não dá mais. É verdade. A gente fez 12 horas no pelo ali, sem pestanejar. É verdade, né? Se a gente aproveita, fazer aquelas polêmicas lá, ó, 12 horas de live de curso free. E, Gustavo, como você entrou hoje, eu até fiz uma brincadeira com o pessoal na semana, que o pessoal que está entrando agora já entrou quando a balada tá tocando Djavan, né? Já tá naquele momentinho de tipo, e aí, vamos embora ou vou ficar com quem tá aqui? Tem que se decidir ali. Mas o pessoal tem postado muita coisa legal. O grupo, a gente obviamente montou
com o intuito do curso, para mostrar um pouco desse conteúdo, mas muito do conteúdo que a gente trouxe era para compartilhar, era para provocar, era para sentir. Oh, garoto. Já entra causando. Quebrar. E aí, Grande Aécio. Colocar a galera para conversar e a galera no grupo tá pegando fogo, muito bacana. Hoje a gente vai fazer uma apresentação que eu espero estar à altura da sessão de 6 lives, ou seja, 12 lives, quase um curso de formação ali para vocês, mas tipo, tem convidada. Oficialmente já tem 15 pessoas aqui subindo o número, então eu vou dar uma esperadinha aqui. Mas para quem entrou agora no grupo, é difícil porque é o WhatsApp, né? Não dá para olhar o histórico todo, mas fica porque a galera tem compartilhado muita coisa legal e assim, dos assuntos mais cascudos que você pode imaginar. A gente começou as lives já quebrando alguns tabus, eu espero, para vocês, mas a ideia era dar uma provocada, tirar a gente da zona de conforto. Eu e o Richard muitas vezes saímos da zona de conforto, a gente dá risada, não é porque a gente é só engraçadinho, mas é porque às vezes a gente fala alguma coisa que fala, dói, né, de ouvir isso. A gente vive isso e tá aqui compartilhando, mas no grupo o pessoal tem trazido assuntos muito interessantes, assim, desde... Sai muita frase de camiseta, né? Oi? Sai muita frase de camiseta, né? Nossa Senhora! Cara, eu falo que ali dá para fazer um produto só do que tem saído ali. O pessoal discutindo sobre formação de time, síndrome do impostor, transição de carreira, apoio, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente tem que ser consciente que, cara, para a gente, estamos aqui na frente de um computador com uma internet casca grossa, suportando todo mundo, mas assim, isso é a realidade de menos de 5% do Brasil, tá, gente? Tem muita gente aí que nessa pandemia tá meio maluco. Então, eu acho que a gente é muito beneficiado nesse sentido e o grupo tem essa consciência. Eu acho legal porque juntou uma galera com uma energia muito boa lá. Eu acho que a gente deu uma sorte, mas ao mesmo tempo eu acredito muito que gente boa atrai gente boa. E como o Richard não estava no começo no grupo, eu montei ele sozinho. Não, brincadeira, ele está desde o começo. Era o momento que eu esperava risada, mas né, tá todo mundo no mute ali e tal. Cara, eu adoro essa frase, gente boa atrai gente boa, cara. É muito real. Eu acredito nisso. É do Jorge Paulo, né? O Bruno respondeu aqui no chat, mas para quem não está acompanhando o chat, a gente vai falar um pouco da estrutura do curso, né? Essa é a ideia principal da live. A gente vai fazer um resuminho, porque eu estou aqui todo emocionado. Pô, 6 encontros, eu já me sinto amigão do AS, porque toda vez ele fecha com uma pergunta de ouro as lives. Então, assim, ele tem uma carteirinha oficial de trancador das lives. Mas tem uma galera que tem participado, o Léo, McAllister, a Thaís no grupo, a Beatriz, tem uma galera. Eu podia falar a Bia, a Má, a Fê, a K, mas, né, tirando a piada. Mas a gente vai apresentar porque a gente quer falar exatamente do conteúdo. A gente sempre teve essa expectativa de alinhar o que a gente deve apresentar para vocês e como. Então, acho que hoje é um tempo para isso. É um encontro mais curto do que os outros dias. Não faz sentido ele ser tão longo, né? Acho que não são 2 horas. E ao longo desse encontro, o pessoal vai suportar vocês porque eles vão soltar os links de aplicação e etc. Mas eu vou retomar o detalhe do curso que a gente sempre falou nas últimas 3 lives aí, que é um número reduzido. Então, tipo, o formulário de aplicação, apesar de estar lá na descrição do curso, etc., a gente está olhando pessoa a pessoa, tá? Para poder trocar uma ideia, para poder ver se o conteúdo que a gente vai oferecer e se a experiência que a gente está projetando dá fit para aquela pessoa. A gente não quer só vender curso, isso daí dá para vender um monte. Esse é um tem ponto aula aí até que você chega, mas... importante. Obrigado, Igor, até por falar disso aí. Isso é um ponto super importante. Nossa ideia é que só faça realmente esse programa quem vai ter o melhor resultado possível.
Porque nada adianta que uma pessoa que ainda não está preparada, e isso não é, balela, sei lá, alguém que acabou de começar a área, não teve nenhuma experiência com design, ainda não tem o conhecimento técnico o suficiente para iniciar a carreira e vai, sei lá, fazer o nosso programa. Não faz sentido para essa pessoa. Realmente, ela não vai ter um ótimo aproveitamento. Então, o nosso objetivo é jogar bem papo reto, bem, olha, a gente indica algum material mais técnico só e não focado na carreira ainda, não é seu momento ainda de fazer isso aqui, você não vai ter um ótimo aproveitamento. Então, nossa ideia não é que é barrar alguém, mas é tornar muito claro que essa pessoa pode não ter um aproveitamento ótimo e, por isso, aguarda por um segundo momento. Eu sei que às vezes é difícil, mas segura a ansiedade, ser super transparente realmente com isso aí. Ô, Richard, deixa eu aproveitar esse gancho teu para falar um comentário. Uma vez eu morava em Recife e aí eu fui fazer uma pós-graduação numa empresa americana, numa instituição americana, e os caras fizeram uma sequência de 3 entrevistas comigo e falaram assim: para esse curso a gente não aceita sua matrícula, a gente aceita para esse curso porque é teu perfil assim, assim, assado. Mostraram as métricas dele que eles tinham que manter por conta de tudo isso. E, cara, e foi mega importante para eu entender, assim, um caminho, sabe? Essa sinceridade de vocês é muito legal. E assim, Aécio, tem uma galera... Eu vou repetir esse papo porque, como a gente está postando aí nas redes sociais, que é às 19, vai ter uma galera que vai entrar depois e vai precisar ouvir de novo, tá? Então eu vou ser repetitivo. Mas a gente realmente está olhando a aplicação, está olhando assim, tipo, cara, acho que dá fit, acho que não. Quem não dá fit, a gente também não está só excluindo a pessoa, a gente vai entrar em contato pessoalmente, ou eu ou o Richard, que não faz sentido os dois, né, entrar em contato, que daí vira testemunha de Jeová, né, a gente está ligando para a pessoa, batendo na porta, etc. Mas a gente vai entrar em contato exatamente para entender, porque, que nem o Richard falou, às vezes a pessoa está num momento profissional que ainda não faz sentido para o que a gente quer oferecer e para o que a gente pensou. E é uma conversa franca, de amigo, de ligar e conversar. A outra parte cara, mesmo assim eu ainda quero fazer o curso por conta e risco. Você entendeu a expectativa que a gente está do curso e dos alunos? Sim, e eu quero comprar essa briga. Tudo bem, a gente manda o link sem problema. Mas... E aí tem a pergunta do Alessandro exatamente sobre isso. Desculpa, Richard. Alinhar para todo mundo ficar com uma experiência bacana, não só de curso, mas de mentoria, que acho que é o principal. A nossa relação é muito mais mentoria, menos conteúdo didático. Oi? A pergunta do Alessandro é exatamente isso aí, Igão. Ele está perguntando, terá outra aplicação além do que já realizamos? E a resposta, eu só vou refrasear o que o Igor acabou de falar, não tem outra aplicação, mas a gente vai bater um papo com a pessoa, 1 a 1 mesmo, ou eu vou chamar, ou o Igor para essas pessoas, e vai jogar a real. A gente não vai falar, cara, está proibido. Olha, o cenário é esse, eu não recomendo por causa disso, não é o ideal, não é um bom investimento para você, numa outra oportunidade você pode fazer, tá tudo aberto, mas, cara, a gente não recomenda. Então, a gente vai bater um papo com cada pessoa. Existe a possibilidade de a gente bater um papo e nessa conversa entender algum contexto que não ficou claro durante o preenchimento do form? É lógico que existe, mas a gente já vai com a intenção de mostrar o porquê não fez sentido naquele momento para nós que essa pessoa fizesse o programa. Então, o nosso objetivo é fazer um negócio que depois vocês olhem e falam, cara, isso aqui foi do caralho, mudou minha vida, foi ótimo, hoje eu tenho uma visão mais clara da minha carreira, eu planejo melhor, isso aqui foi bacana, naquele aspecto. Esse o nosso objetivo. Se não for para ser desse jeito, não existe um propósito para a gente estar aqui. Quando a gente falou que a gente fez algo como se fosse uma cápsula do tempo, que a gente mesmo mandasse para nós no futuro para fazer a vida ficar mais fácil, a carreira atingir melhores resultados e tudo mais, é real. Isso é exatamente os conselhos que a gente gostaria de carreira em vários aspectos, para que a gente tivesse a vida mais fácil, para que a gente tivesse melhores resultados hoje. Então, algumas pessoas talvez não estejam nesse ponto para fazer esse programa do X-Pro.
nesse caso, a gente vai falar com um a um mesmo. Boa. Então, assim, fora tudo isso, o grupo UX Pro no WhatsApp tá bombando. A gente tem gente toda hora no LinkedIn. Putz, dá para colocar? Infelizmente o WhatsApp é pequenininho, né? Tipo, ele cabe 250 pessoas. A gente já chegou nesse número e fica flutuando. Às vezes alguém entra, sai, porque não dá para ver o histórico de mensagens e aquela pessoa fica. Para quem fica, só ganha. Porque aquele grupo a gente pretende manter. Ele ajudou a gente a chegar aqui. Um dos objetivos dele era poder encontrar essa galera e começar a falar. A gente está oferecendo um curso, mas terão outros encontros. A gente sempre traz pessoas do mercado. A gente trouxe o diretor de UX da Via Varejo. A gente trouxe um ex-diretor da Gympass. Onde que o Gui está agora, o Richard, que eu não lembro mais? Na RD, na Droga Raia. Eu não sei se, como fala RD, Droga Raia, Raia Droga, mas ele tá lá na... Tá na Droga Raia, que é tipo, um dos primeiros design ops de casca grossíssima no mercado. E a gente tem muito conteúdo que a gente gravou, até que a gente não entende ele como um conteúdo didático, mas é mais para explorar novas opções, para que vocês tenham uma visão legal e que vai soltar ao longo do curso, que é entrevista com colegas de outras empresas que estão em posições de design muito, muito, muito além da produção de interface. E eu acho que é bom ter essas pessoas hoje no mercado. É um momento singular para a gente como designer, porque ajuda a construir. Você olha e fala, tem um cara que é diretor da Via Varejo e ele vai ficar com 100 pessoas embaixo dele. E lá eu comecei a trabalhar em design antes de 2000, tá? Eu estava no finalzinho ali de 99 para 2001. E eu trabalhei em agência pequena, consultoria pequena, fui design gráfico um tempão, ainda faço um monte de coisa de design gráfico, todo mundo faz. Mas fui migrando e sempre trabalhando com digital. E nesse ponto, levou muito tempo para eu aprender alguns caminhos. E é isso que eu acho que dá para a gente encurtar quando conhece algumas pessoas, e eu gosto de trazer essas pessoas porque ajuda a dar uma visão mais clara, que às vezes fala, quero me tornar designer. Eu falei, legal, mas assim, você não vai fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje. E nem precisa. Pode ser que você ache um outro momento que vai ser incrível para você. E você também tem uma posição, mas é legal que você possa entender quais são essas opções. E falar com pessoas de carne e osso, né? Porque a gente cita muito americano, muito inglês, muito um monte de outras nacionalidades, mas a realidade do Brasil é muito singular. Nosso país é muito grande, a diferença racial aqui ainda é muito importante para o país, a diferença de classe é uma coisa que corrói todo mundo, a diferença entre estados, financeiramente falando, é muito gritante. Então, tudo isso traz vários contextos. E eu gosto de quando a gente olha outras pessoas e fala, poxa, posso não concordar com a opinião, mas eu sei que tem uma outra visão desse mesmo assunto. E isso eu acho que só enriquece a gente. Essa é uma parte especial, né? Não existe... É uma tecla que a gente adora bater. Não existe guru. Existem várias visões. Então, sei lá, se alguém perguntar, sobre design de interfaces automotivas. Hoje no Brasil somos uma das pessoas que atua nisso há algum tempo. Mas eu quero falar sobre design system. Cara, o Gui, por exemplo, que inclusive a gente chamou para fazer parte do nosso conteúdo adicional de design system e também para falar sobre design ops, é o cara que fala disso há mais tempo no Brasil. Ele estuda disso há mais tempo. Então, nisso, ele acabou se tornando um especialista nesse tema. Ele mergulhou de cabeça há bastante tempo e foi fundo. Então, existem pessoas que a gente acredita que têm uma paixão por aquele tema e devido a essa paixão, nem necessariamente por carreira ou por grana ou qualquer coisa do gênero, ela sabe muito e ela tem também uma paixão de compartilhar isso, porque também não adianta só o cara gostar do tema, manjar tudo e não conseguir explicar aquilo de uma maneira clara. Como que isso tudo se encaixa dentro da carreira nossa como designer? Sim. A Lia mandou uma pergunta muito bonitinha. Se a gente tem dicas gerais para quem ainda é padawan, né? Padawan, pronunciando corretamente. Lia,
a gente fez 6 lives. Eu não lembro de ver o seu nome com tanta frequência, tá? E eu sou péssimo de nome. Por isso que eu chamo minha esposa de amor o tempo todo, para não tomar uma surra aqui em casa. Mas o que acontece? A gente fez uma série de lives que aborda parte de entrada no mercado, formação profissional. E, na verdade, tem sim várias dicas que a gente colocou nessas lives. Eu recomendo que você vá lá e assista. O Bruno vai ficar recorrentemente mandando o link dessa página. Hoje vocês já devem ter recebido umas 6 vezes já, no mínimo. Então, o Bruno, ele assessora a gente para o lançamento do curso. Mas, além disso, eu acho que tem muita coisa. Estudo, ter uma noção do que é o mercado de UX Design hoje no Brasil. A gente não está falando mais só do mercado de design. Então, eu tenho pessoas focadas só em pesquisa, em escrita, no desenvolvimento de interface, no desenvolvimento de processos dentro de empresas. Para tudo isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que assistir vídeo e eu tenho que, principalmente, que é uma coisa que a gente fala desde o começo, conversar mais e ouvir mais pessoas que já estão no mercado. Esse é o principal mote do grupo e é também o principal conteúdo do curso. A gente acredita muito no poder do network, no poder das relações. Isso é o que me levou à Volkswagen, isso já fez eu cruzar com o Richard na vida profissional umas 3 vezes. Hoje nós trabalhamos juntos, mas a gente já deu curso na Campus Party, palestra Campus Party junto, curso em Recife juntos, não juntos, né? Mas assim, ao mesmo tempo em Recife, em um evento gigantesco, participamos de vários eventos, temos amigos em comuns que falam das nossas pessoas. E hoje o Richard tem uma visão minha, eu tenho uma visão dele, que a gente construiu há quase 2 anos aí, trabalhando juntos, que, poxa, legal, dá match, sabe? Tem um relacionamento bacana e é isso que fortalece, porque quando entram outras pessoas na nossa rede, elas só somam esse valor. Então, poxa, eu reconheço o Igor e o Richard vai falar de mim, às vezes ele fala mal, tá? Tipo, a gente nem sempre concorda com tudo, mas aí ele vai lá e fala de mim para uma outra pessoa, cara, realmente é o que eu acredito do Igor, e é assim que tem funcionado a nossa vida profissional. E aí a gente, tabus que a gente quebrou, né? A gente falou que, cara, portfólio já era, a gente não usa faz muitos anos, usou lá no comecinho da carreira porcamente e depois decolou e começou a produzir um monte de coisa e abandonou, e porque não precisou. Mas calma, tudo tem um momento. Então, assim, eu estou economizando muitas palavras porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar do curso e eu não queria, tipo, repetir uma parte que a grande parte aqui da galera já ouviu, ok? E o Richard ainda vai falar mais um pouco. E tem uma coisa que é muito legal de você ter pessoas com opiniões opostas. Assim, detesto ficar só dando exemplo de carro, mas isso nesse quesito é ótimo, porque eu, por exemplo, adoro carro. Quem me conhece sabe que eu sou super aficionado por carro. E o Igor é tipo o usuário comum de carro que não liga tanto. Ele quer pegar, sair, andar, trocar óleo quando a luz pisca, enfim. E isso é muito legal. Você ter pessoas com um mindset tão diferente na hora de coletar uma entrevista, na hora de você discutir com um executivo ou qualquer coisa, em qualquer produto, ter pessoas com níveis diferentes de conhecimento e até do quanto que ela gosta, do quanto que ela está próxima, gera discussões super produtivas na hora de falar, pô, isso aqui é super relevante, olha, mas os entusiastas gostam disso, mas ó, os entusiastas é só esse perfilzinho pequenininho dentro desse mercado, olha, tem também essas pessoas. Então, você acaba ganhando advogados de públicos inteiros com opiniões diferentes. Então, se torna aí muito mais rico no geral. Outra coisa que eu preciso responder o Gustavo perguntou, trabalho no mercado financeiro e a diferença entre classes é realmente grande e a singularidade do Brasil está aí. Como podemos resolver os problemas de forma que atinja todo mundo? Gustavo, eu vou primeiro responder o que você falou e depois puxar num gancho bem legal. Eu tenho conversado bastante sobre isso, tanto com o Igor. Esse é um tema que eu puxo bastante, tanto que a gente tem um chart meu de slide que já deve ter viajado o Brasil inteiro, que é falando sobre a diferença de classes no Brasil, o quanto que as pessoas são conectadas, o como que o mobile virou mídia de massa no lugar da televisão. Ou seja, esse é um tema que me interessa muito, porque eu acredito que é necessário entender qual que é a situação econômica, não só do nosso país, mas indivíduo a indivíduo, porque
nos coloca uma ótica diferente do que faz e do que não faz sentido. Além disso, esse tema me motivou a conversar com uma pessoa que depois eu falo o nome quando a gente ficar falando sobre cada tema, mas para dar uma aula opcional para a galera de educação financeira. Para muita gente isso parece bobo, falar, nossa, designer, tipo, ganha bem, conhece tudo, educação financeira. E aí, conversando com essa pessoa, eu percebi como que não é um tema cotidiano. Agora talvez se fala mais do que isso, mas imagina só, num país de mais de 200 milhões de habitantes, só 1% investe na Bolsa de Valores. Não só porque não tem condições, não é esse o ponto, mas porque não tem aí o conhecimento de o que pode fazer. E quando a gente fala que essas pessoas não têm educação financeira, a gente começa a pensar, e como que vai ser o futuro de todo mundo que não conhece como gerir seus próprios recursos? Isso é importante para a carreira. E aí eu super bati panela com o Igor e falei, cara, isso aqui é importante, isso aqui também é a ver com a carreira, é quando a gente pensa em aposentadoria, é quando a gente pensa em criar patrimônio. E, pô, o que isso aí tem a ver com design? Tudo, porque é super comum um designer que trabalha um ano numa empresa, depois vai para outra, por N questões. É super comum um designer que vive só de freelance ou que vive só de projetos. Cada um tem suas escolhas. O cara pode ter todas essas fontes de receita ou pode ter uma só delas e gerenciar como ele quiser. Mas é importante, no meio de tudo isso, ele entender como que ele vai fazer a gestão do patrimônio dele, como ele vai fazer a gestão dos investimentos ou qualquer coisa dele, mas pelo menos um módulo básico para isso. Então, por isso que eu chamei uma pessoa muito especial, que trabalha numa fintech e que vai falar sobre isso. É um módulo opcional, óbvio. Então, quem achar que, eu sei tudo de finanças, eu sei tudo de investimento, tudo bem, não precisa assistir, é opcional. Mas é algo que, de coração, eu acredito que pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Falei pra caramba. E assim, outro tema que a gente tocou bastante, continuando, porque daí a gente já vai começar a abrir o curso, já bateu o horário certinho, que é, cara, dependendo da sua escolha, tem algumas coisas que são muito relevantes. Dependendo da escolha, você pode, tipo, pesar. Então, em vez da gente fazer um curso que tem um monte de disciplina, um monte de assunto e nada em profundidade, melhor trazer alguém de fora que vai entrar na sua cabeça e você vai conhecer essa pessoa para depois poder falar com ela. Só para vocês terem ideia de formato, essa pessoa, o único vínculo que ela tem com a gente é a amizade. Mas ela tem um módulo e etc. Cara, das duas, uma. Ou ela escolheu fazer aquele módulo de graça porque ela curte muito o Richard e o Igor, ou ela vai cobrar, vocês vão pagar e ela vai receber 100% desse dinheiro. A gente não tem interesse em fazer que nem faculdade. Eu sei porque eu dou aula em faculdade, graduação, pós-graduação, workshop, e eu sei como que funciona. Não é um fair play. Não é um fair play para quem está lá dando aula, compartilhando do tempo. E normalmente a sala está muito, muito lotada, que também é uma coisa que a gente pulou um pouquinho fora. Antes de dar spoiler, vamos fazer a abertura oficial? Bora. Começar? Porque a gente pegou esses conteúdos, eu acho importante assim, você quer ir para fora, tem uma opção, cara, organização financeira vai ser importante, porque lá fora não tem cartão de crédito para parcelar em 12 vezes as coisas. Você tem que ir com dinheiro Nem seguro de vida, nem plano de saúde. Nem Muito plano de saúde, nem porra nenhuma. Você vai para lá e se acabar o dinheiro na metade do mês, você vai passar o resto do mês andando a pé e sem comer, entendeu? Parênteses rápido. Eu tenho um amigo... Oi? Oi, pode falar, Bia. Achei que ela ia falar alguma coisa. Parênteses rápido, que tem super a ver com o que você falou. Eu tenho um amigo que trabalha em Dubai, salário super legal, todo mundo acha que é super bacana. Ele teve um acidente que ele quebrou a mão. Nesse acidente dele, ele teve que voltar para o Brasil para poder colocar um gesso e fazer fisioterapia. Porque o valor lá era tipo $30 mil. Então, olha como faz diferença você saber disso de antemão para não passar um perrengue desse de sair de lá do Oriente Médio e vir para cá. Bom, oficialmente começando o que é o UX Pro. Primeiro, antes de mais nada, eu queria muito agradecer quem está aqui quase um mês com a gente. Você que chegou quando está tocando Djavan, que nem eu brinquei lá no grupo, sem problema. Você chegou na hora certa também. Às vezes o final da balada é o melhor da balada, né? Mas fica tranquilo. Vai ter conteúdo, vai ter link. Vocês vão conseguir assistir retroativo. É quase 12 horas de conteúdo aí
aberto de graça para sempre, vai estar continuar. no nosso canal do YouTube e tem uma pagininha bonitinha que é a página do curso aí também. Mas eu queria muito agradecer primeiro pelo fato de vocês terem entrado num grupo do WhatsApp e a paciência de esperar dia a dia, todos os dias, para assistir uma live e ficar aqui com a gente quase 2 horas. Isso é muito foda. Muito obrigado. E o nosso português e francês é quase a mesma coisa. Então a gente sempre usa umas palavras estrangeiras aí no meio da comunicação. Isso é muito legal. É algo que fez a diferença e é algo que fez eu e o Richard ficar ainda mais animado. A gente já tinha uma ideia de curso muito, muito estruturada na cabeça, com conteúdo, com algumas coisinhas, quebrando alguns paradigmas da maneira de fazer curso, porque a gente já fez workshop de tudo que é jeito, presencial, remoto e etc. Mas a gente queria fazer algo que tivesse a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, de estar em casa, de dar ajuda para as pessoas. Pô, você conseguiu ficar em casa e ainda guardar algum dinheiro? Ou você está migrando de área e viu no design uma oportunidade? Cara, a gente vai dar ferramentas para realmente modelar isso da melhor maneira possível, pensando nos seus objetivos. Mas E assim, antes, o mais importante foi a presença de vocês ao longo daqui, a conversa no grupo. É um negócio que, assim, deixou a gente animado. Eu falei, cara, isso daqui é para sempre, Richard. A gente imaginou que seria para o lançamento do curso. Sem brincadeira, eu não tenho problema de falar. A gente é muito transparente nesse sentido. Ah, vamos fazer, a galera participa e depois eu acho que a galera não vai querer muito ficar. Bicho, duvido. A galera é muito aquecida, sempre tem uns temas polêmicos. A gente contribui, ouve e aprende com vocês lá, não tenha dúvida disso. verdade. E é muito legal porque gera conteúdo para outras lives e talvez trazer outras pessoas. Então, assim, muito, muito obrigado pela participação, pela atenção que vocês deram, pelos elogios, pelos comentários, compartilhamentos. A galera sempre pega um frame, um link, compartilhar. Aliás, hoje é dia de compartilhar tudo, se quiser, fica à vontade. Mas, assim, de fato, de coração, obrigado. Obrigado mesmo por estarem aqui. Assim, essa audiência é o que motiva a gente a tipo, fazer um conteúdo bacana e se esforçar de verdade para não só reunir as pessoas, negociar conteúdo, ajustar a agenda. A gente está lançando um carro que a galera está trabalhando de segunda a segunda sem parar. O Richard vai amanhã para a fábrica, está fazendo teste. Tá uma loucura a nossa vida, mas ainda assim a gente está conseguindo encontrar o tempinho e formatou, falou, cara, isso daqui é com carinho, é com amor e é para muito tempo, não é só para agora. Você queria falar? Queria. Cara, assim, de novo, vou repetir, Danis também, obrigado por todo mundo estar aí, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que trouxe conteúdos. Eu fiquei feliz em vários pequenos momentos que eu achei muito bacana. Tipo, teve uma vez que o Igor colocou lá, eu li isso aqui no artigo, e colocou um recorte. De repente alguém foi lá e colocou o link inteiro. Eu falei assim, cara, que massa. Era isso que eu esperava. Aliás, foi mais do que eu esperava. Tipo, eu queria que a gente criasse assim, uma comunidade. Achei que deveria acontecer, mas não sabia que ia de fato acontecer desse jeito. Então, me deixa muito feliz saber que essa coisa foi se criando de forma orgânica. Antes de tudo isso acontecer, de pandemia e tudo mais, a gente já estava trabalhando bem duro para criar alguma coisa que a gente estava estruturando. E aí, quando bateu a pandemia, a primeira coisa que a gente falou, não, vamos cancelar, vamos fazer um negócio totalmente do zero, vamos melhorar isso aqui total. E não precisa ser desse jeito. Vamos fazer algo adaptado, não é só pegar o que estava pronto e adaptar. Não, vamos fazer um negócio realmente bacana que faça diferença na vida das pessoas. E aí surgiu essa ideia do grupo do WhatsApp, onde inicialmente era só, não, vamos colocar as coisas lá, organizar, a gente pode conversar com as pessoas. E aí foi passando os dias, e a gente viu, pô, você tá vendo o tanto que o pessoal tá colocando mensagem? Eu olhei lá, tipo, tinha 80 mensagens num dia. Cara, que bacana, que bacana. E aí isso foi crescendo e, pô, vamos deixar esse conteúdo totalmente aberto das lives, vamos deixar o pessoal poder bater papo nisso, fazer o pessoal que realmente consiga gerar experiências lá dentro e trocar, porque isso é o mais importante de tudo. Todos esses contatos que a gente tem entre si, imagina amanhã, sei lá, eu encontro com a Aécio em algum lugar, do mesmo jeito que o Diego é uma pessoa que fazia mentoria comigo, sei lá, acho que já tem 1 ano, e aí depois eu fui encontrar com ele lá numa palestra no Recife, e mais tarde aqui em São Bernardo, dando mentoria para a startup que ele trabalha hoje. Tipo, cara, é muito bacana. E é isso que a vida é feita.
E aí eu vou recapitular uma parte, porque tem muita gente que entrou hoje na live, mas na verdade aproveitou a última ou a penúltima. O que a gente fez para o curso? A gente criou um modelo que fala mais com profissionais da área, com pessoas que já trabalham como designer ou têm algum foco, alguma coisinha que está mordendo a orelha do cara ali para entrar na área. Quando a gente montou essa estrutura, a gente pensou, cara, não pode só abrir o carrinho de compras e vai, entendeu? Tipo, porque era como a gente já fazia no passado. Porque, primeiro, a gente vai fazer um processo de mentoria que exige que a turma seja muito menor. E a gente quer setar a expectativa de todo mundo fazendo primeiro uma aplicação que a gente leu caso a caso, inclusive tem comentários lá, assim, que me deixaram apaixonados. Eu não vou citar nome para não expor as pessoas, mas eu posso depois mandar uma mensagem no WhatsApp para cada um. Eu vou tomar essa liberdade. E tem algumas pessoas que a gente viu que não tem muito fit no formulário de aplicação. Apesar de ter 250 na média aí pessoas no nosso grupo, que é número pra caramba, a gente teve muita aplicação. E a quantidade de vagas é muito pequeno comparado ao tamanho do grupo, ok? A gente olhou caso a caso. Para quem a gente já olhou e falou, cara, tem fit, tem interagido legal, ouviu coisas bacanas, quer ir além, vocês provavelmente já receberam ou vão receber em alguns minutos o link do carrinho de compras, que tem alguns detalhes. A gente vai falar sobre os detalhes do curso, ok? Logo na sequência. Para quem não recebeu e fez a aplicação, a gente vai mandar uma mensagem no particular, ou o Richard, ou eu, porque a gente quer alinhar expectativas e, como a gente falou lá no começo, um pouco antes da live realmente estourar, a gente quer explicar para vocês o que é o curso e falar o porquê que a gente disse não. Se você quiser, tudo bem, a gente manda o link de novo e você assiste o curso. Se não, a gente também vai indicar outros formatos, ok? Então, assim, para a gente é zero problema fazer isso. Nós temos atendido muitas mensagens via LinkedIn, via Instagram, via WhatsApp desde o começo. Então, a galera tem participado de diversas maneiras e a gente fica no frenesi das mensagens aqui, né? Ah, responde ali, responde aqui, conversa, eu e o Richard conversa aí, vamos lá. Mas, o que acontece? Nem todo mundo vai para a aplicação, vai receber o link. Não fique chateado, é uma coisa positiva. A gente quer dar uma instrução para vocês um pouco diferente ou alinhar a expectativa. Pode ser que, cara, não, depois que alinhou a expectativa, cara, quero mesmo assim o curso, me manda, tá tudo bem, coisa linda, vai receber e a vida que segue, ok? Ah, poxa, quero me inscrever agora, estou recebendo o link aqui, entrei lá na página. Fica mais um pouco que a gente vai explicar em detalhes. Então, antes da página de checkout, que nem a maioria da galera normalmente lança agora, e aí você fica naquela pressão de assinar, a gente vai fazer a avaliação do perfil, tem um formulário de aplicação e só depois a gente manda o link. A gente não manda o link para todo mundo, ok? A gente não está aqui louco, desesperado para tipo, vender todas as vagas, não é esse o objetivo. A gente quer manter a mesma energia que a gente tem lá no grupo. Porque às vezes a gente responde, quando tem material disponível, já manda na lata, ou até provoca algumas conversas, ok? Então, não é só venda por venda, a gente não está fazendo isso. A gente fez até um vídeo mó bonito, que eu fiquei sinceramente orgulhoso, montou um curso e tal, não é? Porque teve muita coisa que a gente aprendeu com vocês e deu uma formatada ou chamou outras pessoas e convenceu, falou, cara, olha esses conteúdos, a gente tomou a liberdade de printar conversas que a gente teve no privado ou no próprio grupo e mandar para alguns convidados e falar, bicho, olha isso aqui. A galera falou, nossa, é sério que teve esse tipo de conversa? Eu falei, mas por quê? Eu falei, por nada, a galera tá assistindo a live e tá com essa energia, com toda essa vibe para assistir. O Richard vai falar um pouquinho e eu vou entrar na parte estrutural do curso, ok? Então eu vou falar sobre algumas aulas, a gente dividiu entre aulas, mentorias, módulos adicionais, conteúdo bônus e uma comunidade fechada de alunos. Aí eu vou voltar nesses detalhes e entrar numa parte um pouquinho mais técnica para vocês entenderem o que é, mas o Richard também vai falar um pouco sobre essa montagem do curso agora. Vai lá, Richard. Toda vez que a gente desenha um produto, a gente tem uma pergunta na cabeça que serve para guiar a gente.
E parte dessa pergunta que ficava na minha cabeça, pelo menos, era se eu tiver uma cápsula do tempo que eu puder me mandar no passado, o que eu colocaria nela em termos de trabalho? Então, os temas de recursos, os temas de negociação, de como montar um time, de como conseguir gerir expectativas, de como apresentar e negociar um projeto, de como tratar com diferentes níveis de stakeholders, e não só níveis, mas também perfis. Todos esses temas foram entrando no nosso ar aí, e a gente foi discutindo um a um, até aonde a gente poderia ir nesses temas, o que faz sentido numa carreira de design, e que temas que a gente tinha que, no mínimo, passar por cima, porque são muito importantes, mesmo que a gente não é da nossa seara, por exemplo, como a própria negociação como um todo. E vai além um pouco disso, né? Tem a coisa, principalmente, de como que eu negocio não só com um cliente, como que eu negocio dentro de uma consultoria, como que eu negocio dentro de uma multinacional. Para quem assistiu a live com o Eurípides, é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? Ou você pode trabalhar em todos esses ambientes ao mesmo tempo, quase, ou talvez você passe dentro de agência, consultoria, startup, multinacional. E esses ambientes diferentes geram dinâmicas diferentes de trabalho, de expectativa, de ritmo de vida até, né? Então, por isso que a gente foi tentando dividir isso, e eu passei em todos os estágios, o Igor passou em todos os estágios, e aí acaba gerando uma experiência única na hora de falar, putz, isso aqui é muito startup, isso aqui é muito multinacional, onde as coisas rodam um pouco diferente. Ó, isso aqui é totalmente freela, é totalmente trabalho para cliente externo. Então, nossa ideia era realmente tentar resolver endereçando isso aí. Então, como que a gente separou esse conteúdo? O Richard já, para variar, ele sempre dá algum spoiler, tá? Ele é o cara do spoiler. Você não pode conversar de série com ele sem tomar um spoiler. A gente separou 10 horas de aulas, tá? Mas como que é a nossa aula? A aula é meio que nem a nossa live. Tem um conteúdo, a gente estruturou e adensou muito, muito tópico. Para quem já recebeu a página do checkout lá, ou do curso, eu não sei como que chama, o Bruno vai me corrigir daqui a pouco, mas para quem recebeu o link, você vai ver lá que tem a estrutura. São 5 módulos de 2 horas cada um, e para quem está aqui em contato com a gente, sabe que, cara, sempre que entra é porradaria, a gente tem conteúdo e quer trocar ideia. Por quê? A gente sabe que a aula é só o primeiro passo. Né? Tipo, a gente vai apresentar um conteúdo muito estruturado, muito denso, com um monte de coisa bacana, e aí tem a comunidade para a gente começar o que a gente brinca do jab, 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 punch. Né? Tipo, beleza, a aula é só jab, jab, jab. Né? Para quem não conhece de boxe, é aquele soquinho que o cara dá que é para medir a distância. O quão distante você está desse assunto? Quanto que tá? Quanto que tá? Quanto que tá? Cara, acertou? Puta, Igor, agora eu tenho uma dúvida bacana. E aí é onde vai entrar o conteúdo das mentorias. Quais os conteúdos de aula? O Richard já adiantou alguma coisa. A gente separou, primeiro, módulos de trabalho, pensando em mercados diferenciados e tipos de empresa, mas também em tipos de profissional. Porque, juntando os anos que eu e o Richard tem de experiência, a gente já passou por quase todos os modelos. E hoje a gente vive na dualidade de, às vezes, trabalhar como empresa e, ao mesmo tempo, como funcionário CLT, ou, no caso do meu passado e o Richard também, como sócio e como uma empresa PJ prestando freela para outras empresas. Então, tem uma série de modelos que a gente quer simplificar, estruturar para que você possa aprender sem falir 6 empresas, como foi o meu caso. Tá? Tipo, abre, fecha, apanha, junta com sócio, daí aprende que sociedade tem que tomar cuidado, entra como sócio numa startup e depois sai porque você fala, opa, tem algum risco aí que eu não tinha previsto. Tudo isso a gente adensou, colocou ele da maneira correta para que fosse uma aula muito estruturada e na sequência a gente entra em mentoria. Então, o primeiro conteúdo é sobre modelos de trabalho e modelos de empresa. Porque se você falar para mim, Igor, cara, eu tenho energia, eu tô animado, eu queria tipo extrapolar isso na parte de design, eu te indico 3 mercados diferentes para você ir lá e moer tudo que pode.
em um ano, cara, tipo, você vai arregaçar de trabalhar e vai se tornar uma pessoa melhor. A gente escolhe a dedo as empresas do mercado nesse sentido. No outro ponto, aí vindo logo na sequência, a gente separou outros 3 conteúdos. A gente falou de 5 aulas, certo? A primeira, modelo de trabalho. A segunda é sobre a gente pegar e falar de planejamento. O que isso quer dizer? Qual é o planejamento que eu preciso pensando como profissional? O que eu tenho que colocar na conta quando eu estou pensando em montar minha empresa, em desenvolver freelance para alguém, em organizar o meu trabalho do dia a dia com mais alguma coisa. Então eu começo uma série de questões na cabeça que tem informação na internet? Tem, eu não vou mentir para vocês. Tem aos montes. Tem aos montes. Mas o que a gente está colocando aqui é pensando na carreira. Onde que você quer chegar? Qual é o seu objetivo? E nisso tem um pouco da avaliação do seu perfil profissional. Ah, o que eu sou bom? O que está legal? Por isso que é para quem já trabalhou ou começou a trabalhar na área e começou a sentir as primeiras dores. Que você sai daquele curso de entrada que mostra um monte de ferramenta e começa a ficar bom na ferramenta, chega um momento que você trava, você fala, poxa, não estou conseguindo passar daqui, eu não estou conseguindo melhorar. Eu nem vou falar de dinheiro, tá? Tipo, porque dinheiro eu acho que ele é resultado de você focar nas coisas que são melhores para você. Mas eu quero falar primeiro que você pense na sua profissão como carinho. Eu imagino que a maioria de vocês começou e estão aqui porque são apaixonados por design, assim como o Richard e eu somos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão planejar a parte da carreira e estruturar isso pensando nos seus conhecimentos, nas suas fraquezas, forças, etc. E a gente vai fazer isso em desenvolvimento, junto com um grupo de outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo ambiente. Então, essa troca é que é um grande ganho, algo que é muito difícil hoje de conseguir em cursos que tipo só coloca a gente para dentro. Normalmente entra um monte de gente e às vezes o cara fica meio perdido. Fala, poxa, eu não tenho com ninguém aqui para trocar. Ninguém aqui está no mercado, trabalhando em uma empresa bacana e etc. Esse é um dos grandes diferenciais. Oi, Igor. Terceiro. Oi. Eu vou... Você sabe que eu gosto de spoiler, né? Então, Manda bala. ó, seguinte, mostra você aí. Abre aquela tela, ó. Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. Eu falo que o Richard é o cara do spoiler, velho. Ó, o que a gente fez? Só para vocês darem uma olhada, a gente já deixou todo o conteúdo montadinho para receber vocês na ferramenta que a gente escolheu o Hotmart, que é a melhor ferramenta. A gente estruturou ela para soltar todo o conteúdo e tem uma intro que é curtinha. Eu vou deixar só um trecho. Só um pedacinho. É que a gente tá muito... Ih, tá saindo o volume? Não tá? Não tá certo. Tap to unmute. Aí. Ah, não, eu vou voltar, é sacanagem. Seja muito bem-vindo ao UX Pro. Nós acreditamos, então, que cada designer tem um olhar único sobre o mundo. Isso é ótimo. É exatamente por isso que nós estamos aqui para compartilhar toda essa experiência. Nós preparamos um conteúdo para você feito com muito carinho. A gente organizou muita informação e nosso conhecimento... Chega, né? Que senão fica muito spoiler aqui. O que acontece? Todo o conteúdo, todas as aulas, os cronogramas, material complementar inicial já estão disponíveis na plataforma para todo mundo, ok? Então aqui eu tenho os assuntos da aula, quando vai ser a mentoria, qual é o período. Obviamente, tá, gente? Tipo, tem coisa aqui que pode mudar, né? É um cronograma, a gente espera fazer ele exatamente como está ali? Sim, mas a gente sabe também que podem acontecer imprevistos e a gente precisa mudar uma ou outra coisa. Independente disso, conteúdo, técnicas de apresentação e convencimento, planejando o trabalho em equipe, sobre liderança e organizando o trabalho para ter o melhor resultado em produtividade e gestão do próprio tempo. Se você olhar, tem ainda mentoria, 3 fases de mentoria, porque a gente acredita muito que a UAS, até um dia comentou, tem momentos de clique. É difícil colocar isso para rodar o tempo todo. E são muitas horas de mentoria, são 10 horas de mentoria, tá? Não é pouco tempo. 10 horas de mentoria, se você já fez algum tipo de mentoria, bicho, já excedeu a maioria dos contratos que você viu por aí.
Além disso, tem o tempo que a gente vai ter dentro da comunidade. A gente preparou um canal no Slack já fragmentado, com conteúdo, com tópico, com mensagem de boa-vinda, todo bonitinho, para você entrar, acessar e ter como trocar ideia com o pessoal de uma maneira mais segura. Por quê? O Richard e eu trabalhamos em projetos extremamente sigilosos. Tem coisas que eu até poderia mostrar, mas não do meu trabalho no dia a dia. A gente sabe que isso acontece com cada um de vocês também, ou vai acontecer. Então lá é um lugar mais controlado, que a gente consegue suportar essa necessidade de sigilosidade, tá? E que dá para a gente se expressar melhor também. Além disso, tem materiais complementares, que nem eu já tinha comentado, links, link, livro, artigo, report que só eu e o Richard recebe por causa que tem assinatura paga de alguns lugares, ok? Então isso a gente também compartilha no canal com vocês. Não é só isso, mas eu vou economizar. Cara, a assinatura é merreca, é 100, 200 dólares por ano. Então assim, a gente vai encomendar. Se um dia você gostar, legal, você teve uma prévia do report e aí pode pagar também para começar a receber, fez diferença para você. Mas o mais importante é dialogar sobre esses conteúdos, que é isso que a gente acha muito rico. Então eu tenho um momento de mentoria com a galera, conversando, trocando experiências sobre um conteúdo que a gente acabou de ver, e tenho depois uma comunidade que você vai ter acesso o ano todo, 365 dias do ano. E a gente é meio louco, a gente responde tudo o tempo todo. Além disso, nós colocaremos, ainda não está na plataforma, já tem os módulos confirmados, mas eles ainda não estão para venda lá, módulos adicionais, que é o que a gente falou. Cara, a gente convidou pessoas do mercado que manjam muito de alguns conteúdos. O Pipo teve uma aula de graça para vocês de 2 horas. Bicho, eu conheço pouquíssimas pessoas que entendem tanto de gestão de time quanto o Pipo, na variedade dele, de agência, consultoria e agora numa empresa extremamente corporate, fazendo módulos especiais onde essa pessoa vai fazer uma aula com vocês extremamente guiada. Quantas pessoas, bicho, eles se comprometeram a dar para uma, para 30, para 50, não importa. Eles se comprometeram com essa aula e vocês vão comprar a aula deles se quiser. Poxa, faz sentido, olha, eu estou desenvolvendo uma equipe na minha empresa e, por exemplo, o módulo do Pipo faria muito sentido, legal. Cara, eu estou com uma puta bucha no meu trabalho porque eu preciso melhorar a operação dos designers e tal. O Guilherme Gonzalez vai falar de Design System. Também teremos conteúdo sobre Design Sprint com o Richard, que é um dos principais players do mercado aqui no Brasil. Eu vou falar sobre pesquisa, técnicas de pesquisa remota e presencial, que é o meu grande expertise como designer hoje, é onde eu foco todo o meu esforço. Tem também um outro módulo adicional sobre organização financeira, para tirar todas as dúvidas. Bicho, beleza, hoje eu estou meio duro, mas eu preciso fazer um plano porque nasceu a minha filha, ou porque eu vou mudar para o exterior, eu quero mirar uma vaga em Dubai. O que isso representa no meu dia a dia? Como que eu me preparo para isso? Esses módulos vão estar disponíveis e a gente vai adicionar mais ao longo de todo o ano. Mas Igor, a gente vai falar fortemente durante agosto, que é onde tem as aulas e as mentorias. Cara, mas a comunidade vai estar o ano todo. Os conteúdos vão estar disponíveis todo o ano para vocês lá. E ainda tem mais. A gente vai colocar também algumas aulas bônus. Eu não gosto de falar que é aula, porque na verdade a gente teve uma ideia aqui durante a conversa com vocês. Bicho, e se a gente pegasse um conteúdo que está preparando no dia a dia? Por exemplo, hoje, exatamente hoje, eu fiz uma rodada de 300 entrevistas. E aí a gente recolheu informação pra caramba e eu simplesmente não precisei renegociar o prazo de um projeto porque eu tinha 300 pessoas falando que aquela merda não ia funcionar dentro do projeto. Como que eu me preparo para isso? E aí eu falei, poxa, eu gravei parte do conteúdo, obviamente não expondo no meu trabalho que é sigiloso, mas a técnica que eu estou utilizando, e isso vai de bônus para o curso ao longo dos meses. Todo mês a gente se comprometeu em fazer uma gravação, ou eu ou o Richard, e soltar um conteúdo desse, de uma técnica que a gente aprendeu ali ou fez, que parece relevante para o grupo. Lembrando, esse é o primeiro curso do UX Pro,
não é o nosso primeiro, a gente dá aula já há muitos anos, eu dou aula há mais de 10 anos já em graduação e pós-graduação, mas o UX Pro é o primeiro. A gente está criando essa expectativa, mas é porque a gente quer uma experiência muito, muito bacana, mas a gente conta também com a sinceridade e a transparência para vocês, que nem tudo sai 100% correto. Tem hora que a plataforma cai, tem hora que tem um conteúdinho que saiu e aí de repente ele dropou e aí a gente tem que voltar ele, tem um atraso em alguma coisinha ali ou outra, tudo isso pode acontecer. Somos seres humanos, então a gente está setando expectativa de, cara, fica tranquilo, a gente vai dar suporte. Lembrando, a relação é para o ano todo de conteúdo. O grupo do WhatsApp, ele continua como está. A gente vai continuar publicando conteúdo, vai se organizar para fazer mais lives com mais pessoas, mais... Igor, da gente deixar claro que, tipo, não é porque vai ter o curso agora, de quem não fizer, tipo, o grupo vai ser, sei lá, deletado ou qualquer coisa do gênero. Não, ele vai continuar lá, a gente vai continuar conversando com o pessoal, trocando experiências com o pessoal e até se organizar para fazer lives, para fazer papos com todo mundo aberto de tempo em tempo, sei lá, 15 dias, eu não sei ainda, mas a ideia é que a gente mantenha essa porta aberta para que a gente possa sempre compartilhar com o pessoal, porque é um espaço muito rico, foi uma experiência bem legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma comunidade de alunos muito mais focada para quê? Para o desenvolvimento dessas pessoas. Né? O grupo ali é legal que a gente fala do que aparecer. Pingou, a galera tá chutando, batendo, dando tapa, furando o olho, tá animal, é muito legal. Mas, no grupo do UX Pro, a gente está falando em formatar você como um profissional do jeito que você quiser. Ah, eu quero ser um freelance... E, tipo, quero poder viver de freelance. Dá para viver de freelance no Brasil? Dá. Ah, dá para viver de freelance no Brasil morando em Pindamonhangaba? Eu não sei se tem alguém de Pindamonhangaba aqui. Eu não conheço Pindamonhangaba, mas é menor do que São Paulo, tá? Então, dá também. Mas aí a gente vai criar essa estratégia a muitas mãos. Não é só 6 mãos, eu, você e o Richard. Eu, o Richard e todos os alunos. A ideia é que essa rede possa fortalecer você logo assim que acabar. Por isso que o período é porradaria. A gente quer dar porrada para focar muita energia e depois manter a comunidade dos alunos também trocando experiências, porque é aí onde vocês podem exercitar. E aí a gente volta a falar também, volta com conteúdo, volta com módulo adicional. Essa é a ideia do módulo adicional. Poxa, tem isso e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um fulano de tal que tem tudo a ver com esse conteúdo aqui e trazer ele para virar um módulo adicional. Vocês topam? Topam, beleza, pau na máquina. Então, esse é só o primeiro passo, ok? Você falou aí, eu acabei de ler na minha anotaçãozinha, você esqueceu de um ponto, que são os nossos resources, nossos freebies que a gente criou. Existem uma série de ferramentas que durante as lives a gente falou sobre como priorizar as ideias, as hipóteses para colocar num produto, sobre como mapear os stakeholders e outras tantas ferramentas ali. O Igor, tipo, até falou, cara, é demais, você tá colocando uma cacetada de coisa, porque eu super fritei e quis colocar todas as ferramentas de design da vida ali. Então, tem uma quantidade boa lá que qualquer pessoa pode baixar, pode imprimir, caso queira, para usar em casa, ou quer usar no formato digital mesmo, com um post-it eletrônico, enfim. Essa é uma coisa a mais também que, enfim, acho que é bacana não só para quem está começando, mas porque às vezes a gente esquece que existem essas ferramentas e às vezes faz no automático alguma coisa que pode ficar muito mais estruturada. E eu acho que elas complementam o dia a dia. O nosso trampo como designer é baseado em ferramentas. Lembra que a base do design lá, o William Morris e etc., cara, eles eram artesãos. Né? Tipo, a gente começou com a ideia de guilda. Se for lá nos longínquos momentos do designer, a gente vai pegar essa base. Então, sim, teremos diversas ferramentas para vocês compartilharem. Teve gente lá no grupo que criou no Figma, compartilhou com a galera. Quer fazer isso também? Faça, não tem problema. A gente não vai fazer porque isso faz parte do curso. É um compromisso que a gente fecha com vocês sobre todo o conteúdo, né? Todo o preparo que teve para lá. Quer tirar dali e, cara, eu vou fazer isso aberto porque eu quero abrir. Sua vontade, dor, vai lá. Sem problema. Tá? Então, esse é a estrutura que a gente montou.
tem uma parte aqui que o Richard vai dar um detalhezinho menor, que é sobre essa parte dos módulos adicionais. A gente acha realmente que esse é um modelo bem diferente, porque não precisa ir em outro lugar, vai ter conteúdo ali, aqui, etc. Dá para costurar muita coisa, e que a gente vai fomentar ao longo do ano também, né? Tipo, o curso tem um período intenso, mas que depois tem outros módulos que vocês podem participar e que tem a ver com vocês naquele momento. Então, tipo, aquele grupo, aquele momento vai definir também o pace, né? O formato que está acontecendo a distribuição do conhecimento, das experiências e de tudo que acontece em torno dessa grande realização ali, dessa grande pequena comunidade. Você falou o nome da maioria das pessoas, só eu vou falar o nome, que eu adoro dar nome para as coisas e fica mais claro. Inclusive, a gente chamou pessoas que a gente admira muito. No caso, por exemplo, de organização financeira. No LinkedIn, porque eu acho que vale a pena. De verdade. Isso. No caso da organização financeira ou educação financeira, como quiserem chamar, a gente chamou a Natália Buchler. Se ela estiver aqui online, ela vai me bater, porque eu sempre falo sobre o nome dela errado. De montagem de equipe, a gente já falou, e ele veio até aqui para conversar com a gente, é o Eurípides Magalhães. De Design System e Introdução a Design Ops é o Guilherme Gonzalez. Ele fez um rápido hello, assim, durante a nossa live número 4. De pesquisa, o Igor vai falar, conhece monstro de pesquisa, não é à toa que estava negociando aí uma pesquisa com quase 300 pessoas para um produto que não ia sair se não fosse ele. De Design Sprint, eu vou falar, fiz a certificação do Google de Mastership de Design Sprint lá na Polônia, foi um trabalho bem legal, e vou chamar uma pessoa que, inclusive, foi minha mentora. Existem só 4 certificados em Design Sprint no Brasil que atuam na área. Essa pessoa que eu vou chamar, eu vou esperar para ela mesmo depois dar o nomezinho dela, mas ela foi a minha mentora no programa do Google, ela foi a minha mentora, inclusive, no Design Sprint, então nada mais justo do que eu trazer alguém que me ensinou em relação a isso. Falei todos os nomes, né, Igor? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tem 3 outros módulos que a gente já está em negociação, que entrevistas e performance durante a entrevista de trabalho mesmo, como se apresentar. Esse é um módulo, a gente ainda não vai queimar o nome da pessoa porque não está totalmente confirmado, mas nós teremos esse módulo com certeza. Empreendedorismo, para quem quer montar uma empresa, eu tive várias empresas e etc, mas eu quero trazer outra pessoa, não sou eu que vou falar, e vai falar um cara que tem uma empresa digital aqui no Brasil há bastante tempo, é reconhecido pelo mercado, é também professor, tem uma didática incrível. Tem o terceiro, que é sobre a montagem de interfaces visuais, apesar que a gente falou que não é só disso que vive o designer, mas você tem alguma dúvida? Beleza, vai lá, esse cara vai estar lá, ele pode compartilhar com você técnicas para aquilo ser ainda mais produtivo. Por quê? Vocês viram o Eurípides falando na última live, eu acho que isso dá uma boa noção, porque eu sinto que quando a gente fala que tem times enormes, de 100 pessoas, a galera fica meio tipo, será? Cara, tem. E tem por vários motivos. Tem para ser mais rápido, tem para poder suportar um produto gigantesco, tem para ter várias frentes de negócio, tem por N motivos. Não importa qual. O importante é que esse time consiga trabalhar em conjunto. E eu acho que quando a gente traz um cara de design visual, é pensando isso. Como que faz para trabalhar em conjunto com tantas pessoas? Porque, pensa, se 100 pessoas, se 2 mexendo na mesma interface já dá merda, a galera já se alfineta, já dá cotovelada, já puxa a cadeira, imagina 100, a merda que não dá. Imagina 100 trabalhando em lugares diferentes, em países diferentes. Qual é o nível de treta desse assunto? É muito grande. Então, a gente quer trazer essa visão para o trabalho de visual também, apesar das técnicas, de tudo que é relevante na parte de design visual, ok? Eu queria abrir para vocês em perguntas, por quê? A gente vai encerrar essa live hoje às 8 horas, cravado. Vai entrar para fazer um after live aí no Instagram do Richard, como live mesmo.
tentando fechar um horário ainda menor, meia hora, se teve alguma dúvida e etc. Tem muita gente que não conseguiu entrar, pegou o link, entrou, saiu, deu cambalhota, etc. E eu queria aproveitar vocês que estão aqui, vocês já devem ter recebido, etc., o link para fazer a inscrição. Então vai lá, aproveita, se recebeu, aproveita, tá no momento certo. Tem poucas vagas, tem gente que vai ficar para uma segunda turma, com certeza. Mas queria abrir esse momento para a gente tirar dúvida, porque sobram só 10 minutinhos. E vocês sabem que eu e o Richard, em 10 minutos, não faz muita coisa, né? Tipo, a gente fala demais. Ô, Richard, ô Igor, te chamei no WhatsApp, cara. Opa! Boa. Eu abro para perguntas geral. Vamos lá, pessoal. Beleza. Gente, tem gente que, ó, o Bruno, eu vou encaminhar o pessoal. Que vai acontecer? A gente colocou um valor lá, vocês entram na página, olha, tem uma série de formatos de pagamento, etc. Se tiver dúvida, cara, manda mensagem no privado, inclusive para o Bruno, que está auxiliando a gente aqui. Pode mandar aqui no Zoom, pode mandar, ele também está no grupo do WhatsApp, fica tranquilo, pode mandar, eles estão suportando, porque como a gente está falando com vocês, às vezes não dá tempo, que nem o Alessandro acabou de mandar uma mensagem e eu não tinha visto, fazia algum tempo, desculpa. Mas eu vou te responder aqui e eu vou encaminhar para o Bruno falar com você só para a gente poder tirar dúvida daquilo que a gente pode falar. Tá? É mais proveitoso para a gente aqui agora do que eu responder todo mundo no WhatsApp, ok? Então o Bruno, o Gabriel e o Diogo, eles estão no grupo do WhatsApp, podem mandar direto para eles, porque eles estão aprovados em responder. A gente já combinou todo o jogo com eles e eles vão tentar facilitar ao máximo para vocês tudo que pode ser feito, ok? Por quê? A plataforma tem hora que dá umas barrigadas, vocês já perceberam isso, o formulário de aplicação deu uma barrigada, ficou um pouco fora do ar, e aí eles dão todos os caminhos, porque nem eu e o Richard controla tudo isso, né? Tipo, a gente nem quer controlar essas coisas, para ser bem sincero. Isso daí é só a portinha ali, eles estão ajudando a gente a abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. E assim, de forma bem aberta, bem honesta, qualquer dúvida que cada um teve em relação você acha que é um bom momento? Eu estou meio que na dúvida para fazer inscrição, ou então eu fiz inscrição e quando vocês vão me responder, qualquer coisa do gênero, de verdade. Cara, todo mundo tem o meu contato e o do Igor no grupo, não fica com vergonha de mandar mensagem, não. Muita gente fez nesses dias de mandar coisas em relação a currículo, em relação a portfólio, que a gente falou. Muita gente ficou de cabelo em pé até quando a gente falou que portfólio não é tudo isso. Enfim, qualquer que seja o tema relacionado a isso, ou relacionado mesmo ao grupo, ou qualquer uma das coisas que a gente falou agora do nosso planejamento, a gente é super aberto. Manda mensagem, eu tento responder tudo em algumas horas, dentro do possível, lógico. A Sara perguntou uma coisa que eu acho relevante, muito bacana. Obrigado, Sara, pela pergunta. As aulas terão dias para acessar? Qual que é o nosso propósito? Nós nós gravaremos as aulas, então elas vão ficar disponíveis na plataforma para qualquer momento. Mas sim, teremos as aulas ao vivo. Por quê? De novo, a gente acredita na troca. O que isso quer dizer? Durante a aula, não tem coisa melhor do que vir um aluno, que nem o Aécio, que vira e fala, bicho, e isso daqui? Aí você fala, oh, glória, Senhor. É isso que a gente espera na vida, entendeu? Mas Igor, eu vou assistir a aula gravada depois, não vou poder fazer pergunta? Não, por isso a gente criou o Slack, para que depois, se assistiu, manda no Slack, manda no privado, manda no grupo. A gente sempre incentiva a pergunta em grupo, e eu sei que é foda fazer pergunta em grupo, que dá um pouco de vergonha. Mas pensa assim, o Richard e eu somos os únicos designers em 300 engenheiros. Pensa quantas perguntas idiotas a gente não fez, porque não existe pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Bicho, os caras só falam sigla. Eu juro por Deus, tem reunião que tem 10 palavras, e 10 palavras, 8 é sigla. E é sigla de engenheiro. Eu não tenho que saber aquilo. Ninguém é obrigado a saber nada. Então a pergunta é sempre comum. E é engraçado, olha só que coisa maluca. A gente está há 2 anos no projeto. 2 anos e um pouquinho, né, Richard? Por aí. Uhum. Aí o que acontece? Tem várias perguntas que a gente faz e depois alguém manda numa mensagem privada no nosso WhatsApp. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Eu falei, pô, o cara é engenheiro há 8 anos e não sabia, velho. Que Porque coisa. tem vergonha de perguntar.
Então, Entendeu? assim, sejam sem vergonhas mesmo. A gente E recomenda. outra Fala. coisa que é legal é que isso baliza a gente para saber aonde a nossa comunicação poderia ser mais inclusiva nesse sentido de tipo, eu não quero ser o cara que tem a síndrome do publicitário que está toda hora falando um monte de jargão em inglês, um monte de palavra que ninguém entende e que eu poderia usar um português mais simples, mais claro. É lógico, muito do que a gente lê é em inglês. Sei lá, a maioria dos livros que eu estou lendo hoje, os últimos 5, 6 foram todos em inglês. Então, existem termos que a gente acaba nem lembrando como fala em português. É normal até certo ponto, mas é exatamente nessas horas que alguém pergunta para você, é que você para refletir. Pera, o que é isso? Ah, tá, vou explicar dessa forma. Ah, tem uma forma ainda mais fácil de explicar. É algo que é necessário no design de forma geral mesmo. Então, por favor, pergunte. Não tenho medo de ser feliz. Então, Sara, só para. É que eu não lembro se eu falei tudo, mas assim, sim, as aulas têm dias corretos para acontecer ao vivo. Nós gravaremos e depois elas vão ficar disponíveis para vocês por 1 ano, sei lá, pelo tempo que ficar na plataforma. É que a plataforma ela tem uma coisa meio sacana ali. Ela fecha a portinha depois de 1 ano, mas isso fica tranquilo, a gente vai ver um negócio de manter essa porta aberta. E a gente é meio subversivo e quebra sempre as regras, né? Então, deixa isso para lá. Mas por 1 ano também, pô, se você não assistir em 1 ano depois, não faz sentido, tá? Sabe? Tem que assistir no dia. Eu sei que é complicado, às vezes está fazendo pós. Eu tô com o neném. Eu dei banho na minha filha correndo aqui, a minha esposa me deu uns tabef no meio do caminho ali, falando, poxa, sério? Porque a gente ia entrar em live. Mas, óbvio, depois você pode tirar dúvida, entrar no grupo e fritar, cara. É para isso que a gente criou o grupo. Você percebe que a gente montou a estrutura para que vocês nunca fiquem sem o loop da conversa, porque é isso que vai fazer diferença. É manter a conversa, é trazer a experiência, as dores. Pô, eu tentei aplicar isso no meu trampo, não deu certo. Legal, vamos dar uma rodada aqui, vamos discutir como fazer diferente. É para isso. E assim, eu não vou dar spoiler em cima do spoiler, porque tem nomes que a gente vai depois dizer, mas, por exemplo, tem uma pessoa que a gente quer trazer para falar de carreira, e essa pessoa é da área de hunting, eu acho que esse é o melhor jeito de falar, sem dizer demais agora. Com esses spoilers. Eu sei, eu tento me segurar. Que é exatamente para que você tenha uma pessoa dentro do mercado de trabalho que saiba quantas vagas existem na sua região, quantas vagas existem no seu estado, no seu país. Porque depois de um certo nível, você dificilmente vai mandar currículo para alguém. Isso não é arrogância da sua parte, não. Isso é uma questão de ter conhecimento, ter dados. Provavelmente você vai mandar mensagem para alguém ou ligar para essa pessoa ou para essas pessoas, tanto no meu caso como do Igor, a gente tem 2, 3 pessoas que são assim, e que conhecem o mercado, estão ali buscando vaga, colocando pessoas em empresas bem legais, e vai perguntar, cara, como é que está o mercado? Está quente? Está frio? Eu estou tentando me reposicionar. Você vai conversar com essa pessoa não quando você for mandando embora ou quando tudo estiver ruim, mas de tempos em tempos, para saber como anda o mercado, de forma saudável mesmo. E é tudo bem, porque eles vivem disso, tá? Tipo, o pessoal fica meio tenso, ai meu Deus, mas eu vou falar com o cara. Cara, não, esse é outro tabu que a gente vai quebrar. Não tem nada disso para nenhum tipo de pessoa. A diferença é a maneira da gente abordar, que é um dos módulos de aula. A gente também não quer só colocar a gente lá e falar, fala qualquer coisa com o cara. Exato. Não, é estruturar uma conversa para que você também passe uma boa imagem da sua pessoa, do seu perfil profissional. Pensando nisso, essa pessoa, por exemplo, que o Richard falou, inclusive ele cuida de vagas internacionais. Sim. Eu recebo, o Richard recebe, tem uma série de pessoas que recebem e dá para a gente trocar ideia. Eu tive amigos, por exemplo, que foram para fora e tiveram um downgrade do posicionamento profissional. Ele era gerente aqui e ele foi para fora para ser um profissional pleno. Mas a qualidade de vida dele aumentou, ele conseguiu dar uma escola bacana para a filha, ele conseguiu equilibrar a vida orçamentária dele de uma maneira que aqui no Brasil era muito difícil para ter acesso às mesmas coisas. Percebe que isso tem a ver com a pessoa? Então é por isso que a gente fez um grupo pequeno. O X-Pro, essa primeira turma, são poucas vagas, que nem a gente falou. Eu sei que é chato repetir, mas é que são poucas mesmo. Depois fica o pessoal chateado. A gente teve muita aplicação. Quase o mesmo número do grupo. Quase todo o grupo está lá e tem pessoas que vieram de fora por causa de LinkedIn, Instagram, etc.
Só que, assim, óbvio, não vai dar, mas a gente vai montar outras turmas, vai se organizar para isso. Mas o importante é agora, porque essa primeira turma é um carinho muito grande e quem começa antes tem acesso a mais conteúdo depois. Uma coisa que é legal de dizer é o seguinte, apesar de eu e o Igor estudar bastante em relação ao design comportamental, eu sou, tipo, maníaco de viés cognitivo e essas coisas, a minha ideia era que a gente não usasse nada ou quase nada disso sempre que possível. Ao contrário, ter uma boa consciência de o quanto que a gente está usando de pressão em qualquer coisa que a gente fizesse agora. E qual que é a ideia de ter um grupo pequeno? Primeiro, a gente acredita muito no processo de design, o processo de criar um produto pequeno, criar um negócio pequeno e aí melhorando conforme o tempo. Então, sim, vocês são um grupo alfa nosso, onde a gente quer o feedback constante para fazer algo muito foda e ainda melhor nas vezes posteriores. Então, é por isso que é importante a gente fazer algo que seja muito restrito, para que a gente tenha bem próximo a opinião, o feedback de cada pessoa, tenha um NPS maravilhoso. A gente quer isso mesmo, para na próxima turma, na próxima release, melhorar isso aí ao máximo. Primeiro, o que é NPS? E eu já vou responder por ele. Sim, ele vai fazer um módulo de viés cognitivo em algum momento. Essa é a grande sacada dos módulos adicionais, que a gente pode fazer o que quiser. O nosso compromisso com vocês nesse sentido só vai ter mais. Então, assim, se você tiver afim, vai lá, faz. É simples, simples. Tá, eu não vou me estender sobre o tema porque são 8 horas em ponto, mas sobre viés cognitivo, tem um módulo especial sobre isso, tá dentro lá do curso, é opcional porque não entra dentro de um processo de design. Eu mesmo utilizo com alguns clientes, que eu faço consultoria só de aplicação de design comportamental, eu ganho com eles com FII, ganho com eles com valor, mais um valor de sucesso, né? Um success rate deles e desse trabalho, eu aplico isso exatamente como fossem experimentos de design. A gente cria ali, tem um canvas disso, eu vou compartilhar como é que funciona um canvas de experimento de design comportamental com vocês, aí eu meço isso, coloco isso num histórico dentro do Google Docs, e aí eu vou comparando, inclusive uso o experimento de um cliente no outro, para sempre ter um aprendizado cada vez melhor, beleza? Mas assim, só falando muito rapidamente sobre isso, para não matar nosso tempo aqui agora. Gente, mais alguma questão a gente realmente vai precisar encerrar. Que nem eu falei, a gente nunca consegue usar os últimos 10 minutos, né? Tipo, e a gente vai entrar na live a gente vai entrar no Instagram do Richard em uma live agora. Vai ter um periodinho ali né, de engasgo, mas a gente vai entrar para falar lá. Então, para quem ainda não preencheu, está interessado, preenche o formulário, a gente vai avaliar. Ah, Igor, vai fazer a avaliação agora? Não, a gente está falando, a gente não vai fazer agora. Mas a hora que desligar, sim, a gente vai passar a noite olhando um a um, amanhã um a um, para tentar fechar. Tem poucas vagas, o pessoal do curso aqui está mandando que, cara, tá ali no limite já, quase no finalzinho, mas a gente vai começar agora a live lá no Instagram do Richard para acompanhar. Dúvida? Manda no WhatsApp, a gente vai responder. Cara, teve alguma questão na hora de fechar carrinho no site? O Bruno, o Diogo e o Gabriel, que estão no grupo do UX Pro, podem te assessorar enquanto a gente está falando. E qualquer coisa, eu falei com ele e o Bruno pegou e respondeu uma coisa que não tinha muito a ver. Pergunta pra gente, não tem problema. Às vezes é um mal entendido e a gente vai costurar isso, sem problema. Gente, muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por seguir a gente até aqui, até a nossa 7ª live, um mês de lives, né? Tipo, foi muito bacana isso. Espero que para vocês tenha sido tão proveitoso que a gente ficou animado, a gente adora falar. Eu ainda vou desligar. Tantão de live de gente boa falando ao mesmo tempo. Eu mesmo sei que tem vários dias que tinha live de pessoas super bacana falando aqui, lá fora, live de show, e a gente com um monte de coisa para fazer, às vezes falando até quinta-feira, super tarde da noite. Então, de verdade, obrigado por aturar a gente aqui nesse espaço como um todo. E aí agora a gente vai para o canal do Richard. Richard, você digita aqui no chat qual é o seu Insta. Eu imagino que a maioria já persegue porque o Richard é o louco do Instagram, então é mais fácil de achar. Ó, tá aqui, ó. Eu vou chamar o Igor, vou colocar o celular no stand.
caso vocês queiram acompanhar lá, fazer outras dúvidas, poxa, eu li a página agora, eu parei um pouco, li a página, aproveita, a gente vai ficar lá mais ou menos até umas 8h30, 8h40 no máximo, ok? Então, o meu é IgorMM, @IgorMM, deixa eu colocar aqui. É sempre IgorMM, porque ninguém quer ser MM, só eu. Desculpa, vou ver para a Sara a resposta, que burro. Vou colocar aqui. Eu mandei certo, agora que fui acabar de olhar certo. Eu acho que mandei certo. Tá. Então vamos embora que eu vou chamar lá já. Vou só colocar o celular aqui no stand, aqui no meu... Beleza. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por estar aqui. E o grupo tá lá, forte, vivo, aquecido. Aécio, o seu último comentário é lá no Instagram. Demorou. Tamo junto. Verdade, boa. Vou pegar meu... Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, tchau, gente. Nós não somos gurus de design. O Richard e eu juntamos décadas de experiência na área de design, Criando interfaces, negociando projetos, gerindo expectativas e uma série de outras coisas que comporam a nossa experiência como profissionais. E a gente está aqui para compartilhar exatamente isso. Acreditamos que se você está aqui, você já tem uma boa bagagem teórica e prática. e você precisa de algo a mais na sua carreira. Trazer a diferença entre pensar no amanhã, conseguir realmente planejar sua carreira. Nós estamos compartilhando nosso tempo e criando uma comunidade forte para ajudar você a evoluir na sua carreira profissional, porque acreditamos que é isso que faz a diferença. O apoio de uma rede forte, com colaboradores bons, com bons mentores dentro do seu grupo de desenvolvimento. Chega de delongas, esse aqui é o X-Pro. Não vemos um sprint, vemos uma maratona. Aqui onde você começa a planejar a sua carreira. Mas além disso, Começa a planejar seus próximos passos. você vai criar experiência, vai se conectar com pessoas. E claro, além da nossa própria experiência, o que a gente fez? Nós promovemos um encontro com profissionais de altíssimo nível aqui. Chamou os melhores profissionais que a gente conhece, especialistas em suas áreas, para poder contribuir com uma coisa única dentro de tudo isso. No UX Pro, nós queremos construir a comunidade. Não é um palco onde a gente sobe e fica cagando regra para vocês. Nosso formato é baseado na troca de experiências, em companheirismo, no desenvolvimento de pessoas, pensando que o grupo que está em volta dela é o principal motivador para que você alcance novos objetivos e construa uma carreira sólida. Isso é o X-Pro.